tarde, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Este é o 15º episódio da série As Alianças de Deus com os Homens na História da Salvação. Em nosso estudo panorâmico da Bíblia, já percorremos 4 períodos. O mundo antigo, desde a primeira aliança na criação, o tempo dos patriarcas e da aliança de sangue de Deus com Abraão, o tempo do Egito, até a aliança de Deus com o povo israelita no Sinai por meio de Moisés, e o caminho errante do povo de Israel no deserto. Agora vamos entrar no 5º período, que é o da conquista da terra prometida, dos juízes de Israel e do pedido que Israel faz de um rei. Esse período se encontra descrito nos livros de Josué, Juízes e 1 Samuel até o capítulo 9, desenvolvendo-se entre os anos 1400 e 1050 a.C. O grande poder do mundo ainda está nas mãos dos faraós do Egito. De um ponto de vista bem geral, pode-se dizer que os israelitas entram na terra prometida, conquistam uma grande parte do território e o dividem entre as tribos, mas ainda lhes falta uma unidade como nação e um governo adequado. Na postagem anterior, vimos que Moisés impôs as mãos sobre Josué, ungindo-o para liderar o ingresso do povo na terra prometida. Deus libertou seu povo da escravidão do Egito e o faz entrar em Canaã para uma vida de comunhão com ele ali. Assim como o povo atravessou o Mar Vermelho, liderado por Moisés, agora atravessa o Jordão, também a pé enxuto, liderado por Josué. A segunda geração dos hebreus que haviam saído do Egito é circuncidada com o sinal da aliança de sangue feita com Abraão. Avistando a cidade de Jericó, Josué envia 2 homens para inspecionar o lugar e eles são salvos do rei de Jericó por Raabe, uma prostituta, que lhes declara: "O Senhor vosso Deus é o Deus nas alturas dos céus e aqui embaixo na terra." E ela lhes pede que, quando conquistarem Jericó, poupem a ela e a casa de seu pai, mostrando-lhes a mesma bondade com que os ocultara. Os homens retornam e os israelitas vêm a conquistar Jericó mediante uma ação com características litúrgicas, de uma procissão a cada dia ao redor da cidade, por 7 dias, guiados pelos sacerdotes que tocam 7 trombetas. No 7º dia, dão 7 voltas e com um grande grito rompem-se as muralhas da cidade. É bem clara a mensagem que o episódio passa. Israel vence não por seu poder militar ou a sua força política, mas pela sua fé, obediência e adoração ao Senhor. Ele que realiza a obra conforme prometera. Quando o povo não segue o que o Senhor diz, Israel é derrotada, como acontece em Josué, capítulo 7. Então, erigindo um altar, conforme Moisés mandara, Josué escreve sobre as pedras uma cópia da lei e lê para todos as bênçãos a serem recebidas se a aliança for seguida e as maldições em caso contrário. A seguir, as cidades cananeias do norte são conquistadas. Há campanhas de conquista também no sul e as terras são divididas entre as tribos. A área ao redor de Jerusalém cabe a Judá. Séculos depois, Davi, de Judá, completará o trabalho começado por Josué quando conquistar a cidade de Jerusalém. O livro de Josué termina com a sua exortação ao povo para que permaneça fiel, e assim Deus completará a conquista da terra prometida. Josué junta todas as tribos em Siquém para renovar a aliança, porque a tentação da idolatria ainda é muito forte, e pronuncia aquela famosa frase: "Escolham hoje a quem querem servir. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor." E o povo jura solenemente seguir também o Senhor. Então inicia o livro dos Juízes com a morte de Josué e a subsequente infidelidade de Israel. O padrão é sempre o mesmo: uma promessa de seguir a aliança, a infidelidade que leva à opressão pelos inimigos, o grito de socorro, Deus que lhes dá um juiz para resolver suas questões, novamente o pecado, a servidão, o pedido de ajuda,
a salvação e o perdão de Deus. Nesse período se destacam vários juízes, entre eles Gideão, Sansão e Débora, a profetisa, em cujo governo outra mulher, chamada Jael, entrega aos israelitas um inimigo que ela ocultara em sua casa, permitindo-lhes vencer esse que marchava contra eles. À medida que o livro dos Juízes prossegue, há um declínio moral e desordem e pecado tomam conta até mesmo dos levitas, a tribo sacerdotal. Cada um fazia o que achava certo aos próprios olhos e não o que haviam ouvido do Senhor. Os israelitas buscavam a sua salvação em legisladores, juízes e depois reis terrenos, quando é o Senhor que todos são chamados a servir, pois só Ele salva. Nesse período, em paralelo, está o livro de Ruth. É um exemplo de como Deus trabalha por trás dos panos, mesmo nos tempos mais tumultuosos, levantando pessoas justas e fiéis à sua aliança. Ruth é uma mulher moabita. Quando seu marido e o de sua sogra Naomi morrem, Ruth declara a Naomi: "O seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus", e retorna com ela para Israel. Ruth se casa com Boaz e vem a ser a trisavó de Davi. O filho de Ruth e Boaz é Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Está pronto o cenário para o estabelecimento do reino de Israel, que atingirá bem além dos limites do país. Este episódio de Ruth mostra que Deus não faz distinção de pessoas. Embora tenha escolhido Israel como povo eleito, o chamado do povo é ao serviço, a levar a aliança com Deus a todas as nações. Da mesma forma, o episódio com Raabe de Jericó, que passa a viver como israelita, aponta no mesmo sentido. Como com a fé de Abraão, a fé dessas mulheres que deixam suas casas e a casa de seus pais para viver entre o povo de Israel, tem o seu sentido plenamente revelado no Novo Testamento. É através delas que Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão, como diz Mateus no capítulo 1, versículos 1 a 5, vem a nascer. E no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Pedro declara, acolhendo na igreja o centurião Cornélio, que morava em Cesareia: "Em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda a nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo." No final deste período da história de Israel, o povo pede ao profeta Samuel que lhes nomeie um rei, como todas as outras nações também têm, rejeitando o domínio do Senhor. Da mesma forma acontecerá no Novo Testamento, em que Jesus também será rejeitado, embora fosse o verdadeiro rei de Israel. A verdade é que legisladores, juízes e reis, em todas as nações, assumem o poder e são depostos, mas o Senhor é fiel sempre, para sempre. Feliz aquele cujo socorro é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor seu Deus, diz o Salmo 145. Obrigada por ter nos acompanhado neste episódio. Se você gostou, clique seu like e inscreva-se no canal.